Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Olá a todos, o meu nome é Fábio. O caso que vou contar para vocês aconteceu no mesmo local de um relato que eu já enviei aqui para o canal. Se não me engano, é um lugar chamado Segredo, o nome do vídeo. Nesse outro relato, eu conto um caso do meu avô. E esse relato de hoje, quem me contou foi o meu pai. Foi algo que aconteceu com um amigo dele. Eu vou alterar alguns nomes para evitar problemas, pois alguns envolvidos ainda estão vivos. E espero que vocês gostem. No interior do Pará, existe um vilarejo chamado Segredo. É pequeno e bem afastado. É uma comunidade rural que fica próxima à cidade de Capanema. Nesse lugar, existem muitas lendas contadas pelo povo. O vilarejo em si é bem tranquilo, mas é um lugar cercado de mistérios. As matas e estradas que cercam o lugar são repletas de histórias assustadoras. E essa é apenas uma das que eu sei. E talvez em outra oportunidade eu até mande mais. Como eu disse, é uma história que aconteceu com um amigo do meu pai. E vamos chamar ele de Roberto. O Roberto morava numa comunidade vizinha ao vilarejo de Segredo. E só o que separava essas duas comunidades era uma estrada, que passava por fazendas e pela mata fechada. Nessa época, haviam acontecido umas coisas estranhas por ali. Primeiro, alguma coisa tentou levar um idoso. E segundo as histórias, esse senhor foi atacado por algum bicho durante a noite e o jogou nas costas e tentou levá-lo para dentro da mata. Felizmente, ele foi socorrido pelo seu compadre, que morava ali perto, e escutando os gritos do senhor, correu em seu auxílio. Com as luzes da lanterna iluminando a mata, seja lá o que fosse, o soltou, e eles o encontraram. Porém, nem tudo correu bem. Após esse ocorrido, o senhor perdeu a razão, não falava mais coisa com coisa, e morreu desse mundo sem recuperar suas faculdades mentais. Após isso, passaram alguns meses, e algo mais estranho ainda aconteceu. A filha do senhor que socorreu o idoso desapareceu de forma misteriosa. Segundo as histórias, o pai dela mandou ela recolher alguns animais no terreno. Ela pegou o cavalo e foi. E isso foi por volta das 5:30 da tarde. Escureceu e nada da menina voltar. Então, quando já estava escuro, o cavalo chegou sozinho na casa. O pai se preocupou e foi atrás, mas não achou nem sinal dela. O meu pai lembra que estudava com essa moça, na mesma escola. Ele conta que foi um alvoroço. Ela desapareceu e ninguém sabia o que podia ter acontecido. Um tempo depois, 2 homens encontraram essa moça na beira de uma estrada, e ela estava muito machucada. Segundo as pessoas que a viram, eles relatavam que ela estava machucada de uma maneira horrível. As pessoas que a encontraram chamaram ajuda e levaram ela para o hospital. Mas, infelizmente, no caminho, a moça veio a falecer e nem teve a chance de contar o que tinha acontecido com ela. Há quem diga que o estado dela era tão horrível que os homens que a viram também perderam a sanidade. Seja lá o que andava por aquelas matas, era algo muito ruim. E quando se aproximava de alguém, causava um grande estrago, seja ao seu corpo ou à sua mente.
Pois bem, voltando a falar do Roberto. Durante esse tempo, todos ali estavam empolvorosos com esses últimos acontecimentos. O Roberto ainda era um homem jovem. Ele trabalhava na propriedade da família dele, na roça, cuidando dos animais e coisas típicas do interior. Ele ajudava o pai dele e ambos rachavam o lucro, o que fazia ele ter o seu próprio sustento. Naquela época, não era tão comum um carro, e quem tinha condição melhor, no máximo tinha uma bicicleta. Nesse tempo, o Roberto começou a namorar uma moça que se chamava Cleide. Ela morava num sítio que ficava na beira de um lago, próximo à Vila do Segredo. O Roberto ia todas as noites até a casa dela, para cortejá-la, e a família fazia bom grado desse relacionamento, já que o rapaz era trabalhador e de uma família honesta. Como eu disse, ali não se falava de outra coisa. Então a Cleide se preocupou com o Roberto, dizendo que era perigoso ele vir sozinho, todas as noites, naquelas estradas escuras, apenas para vê-la. E ele voltava altas horas da madrugada, e ela tinha medo que algo acontecesse com ele, assim como tinha acontecido com as outras pessoas. O Roberto disse que sabia se cuidar muito bem e que ela não precisava se preocupar. E para evitar confusão, ela acatou a decisão dele. O pai de Cleide também o aconselhou a evitar andar todas as noites por ali, mas ele pediu para o sogro não se preocupar, pois ele não tinha medo, e o sogro ainda o advertiu. Isso não é questão de medo, rapaz, é questão de cuidado. Tendo medo ou não, quando as coisas ruins tendem a acontecer, elas acontecem. Já eram 2 pessoas que o advertiam, e ele ficou com a pulga atrás da orelha. No outro dia, quando conversou com seu pai, ele também demonstrou preocupação e disse o seguinte: "Meu filho, você já é um homem feito, e eu não queria me meter na sua vida não, mas também fico preocupado de você andar sozinho por essas estradas, ainda mais com tudo que o povo anda comentando. Não é questão de medo, e sim de cuidado. Então, seja mais cuidadoso consigo mesmo. É o que eu te peço." Depois dessas palavras, o pai entrou dentro do quarto e trouxe uma caixa. O Roberto perguntou o que era, e quando o velho abriu, tirou um revólver novinho, acompanhado de uma caixa de munição. E o velho disse para ele o seguinte: "Leve esse revólver com você toda noite quando você sair, e assim o seu velho pai vai ficar mais tranquilo. Eu espero que você não precise usar, mas se precisar, é muito bom ter um." Roberto continuou sua rotina, indo ver a Cleide todas as noites. Como eu disse, lá era bem afastado, e energia elétrica nem se falava. Ele ia sozinho, naquele escuro, e o máximo que levava consigo era uma lanterna, e agora também a arma que o seu pai lhe deu. Naquela noite, ele ficou com Cleide até meia-noite, e depois desse horário, eles se despediram. Ele pegou sua bicicleta e foi para casa. A noite estava bem iluminada pelo luar. Ele vinha andando tranquilamente, já que era acostumado a fazer aquele percurso todo dia, e nunca tinha visto nada de anormal. Mas naquela noite, mal sabia ele que seria tudo diferente. Já na metade do caminho, quando estava longe da casa da Cleide e também longe de chegar em seu vilarejo, ele começou a escutar um barulho de dentro do mato. Como a noite estava clara, dava de ver bem longe, e ele notou que aquele barulho vinha como se fosse algo desesperado, quebrando tudo pela frente. O Roberto parou a bicicleta e ficou atento escutando, e notou que o barulho vinha em direção à estrada. Ele puxou o revólver e ficou só aguardando. Aquilo vinha se aproximando e o barulho era alto. Nessa hora, ele começou a sentir medo,
pois começou a escutar uma espécie de esturro feio, acompanhando o barulho de mato quebrando. Foi então que, de repente, algo saiu de dentro do matagal e pulou no meio da estrada. Ele conta que era um animal muito grande, além do normal, um bicho feio, muito peludo, com braços fortes e o pescoço largo. Aquilo era quase do tamanho de um boi. Ele pulou no meio da estrada e olhou na direção oposta a que Roberto estava. E ele já estava com a arma na mão, se tremendo. E quando o bicho olhou na direção dele, não hesitou. Os olhos daquela coisa meio que refletiam a luz da lua e ficavam brilhando intensamente no escuro. Era um olhar horrível. Aquilo era um bicho tão feio e grande que ele teve certeza que se aquela coisa o pegasse, iria rasgá-lo em pedaços. Foi então que o Roberto sentou o dedo no gatilho e atirou bem no pescoço do bicho. Ele teve certeza que acertou no pescoço, pois o bicho estava bem na frente dele. O bicho começou a pular que nem doido, deu uns gritos muito feios e saiu desembestado. Correu da estrada e pulou do outro lado, no mato, e saiu quebrando tudo, igual como tinha feito ao aparecer. Um tempo depois, tudo ficou em silêncio. Só aí que o Roberto teve coragem de prosseguir seu caminho. Ele montou na bicicleta e pedalou o mais rápido que podia, sempre olhando para trás, para ver se aquela coisa não vinha atrás dele. Quando chegou em casa, ele contou para o pai o que tinha acontecido. O pai dele já tinha avisado, e provavelmente era a mesma coisa responsável pelos outros ataques. Para ser sincero, ninguém sabe se aquilo era um lobisomem ou alguma outra criatura. Só se sabe que não era coisa boa. Após isso, o Roberto parou de ir na casa da Cleide à noite. E quando a visitava, era pela parte do dia, ou até mesmo no fim da tarde. Mas quando a noite vinha chegando, ele já procurava o rumo de sua casa. Depois disso, ele não viu mais nada, até porque não se aventurou mais na escuridão. Mas ele contou para o meu pai que era uma coisa horrível, e ele esperava nunca mais ter o desprazer de cruzar com aquela coisa novamente. Essa é apenas mais uma das histórias que eu lembro desse lugar. Espero que tenham gostado e fiquem todos bem. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!